Olá pessoal, meu nome é Bruno Silviano e esse é mais um vídeo do canal Vivendo uma Vida Extraordinária. Bom, você que não conhece esse canal, esse é um movimento que eu criei para nós fazermos todo dia loucuras para Deus. Basta ir aqui embaixo na descrição desse vídeo que você vai ver o link para minha fanpage e lá tem loucuras diárias que você pode fazer para Deus. Eu tenho procurado fazer essas loucuras todos os dias e tenho tido experiências maravilhosas com Deus. E a ideia de criar esse canal foi de compartilhar algumas dessas experiências. Só que recentemente, conversando com alguns amigos, eu comecei a contar algumas experiências da minha vida, principalmente relacionadas ao meu chamado pastoral, e eu percebi como essas experiências abençoam vidas. E quando eu entrei para o seminário, eu no momento estou cursando o seminário da Betel, EAD, quando você entra para o seminário, você tem que mandar uma carta para eles dizendo como foi sua conversão e como foi que você teve o seu chamado pastoral. E quando eu fiz isso, eu percebi que o meu chamado começou lá na minha infância e eu tive várias experiências com Deus que me levaram até onde eu estou hoje, que é no seminário, começando a estudar e me preparando para o meu ministério pastoral. Eu digo que eu estou para oficializar um ministério que eu já vivo desde que eu sou criança. E vendo as minhas experiências de vida, você vai entender isso. E por que eu estou contando essas experiências? Não é para você achar que eu sou hiper espiritual ou que eu sou melhor do que você, nada disso. Em várias dessas experiências você vai ver várias falhas minhas, vocês vão conhecer pecados meus, vocês vão conhecer alguns fundos do poço que eu passei e alguns desertos. E eu espero que de alguma forma te ajude a descobrir o seu chamado e que a cada vídeo você possa aprender uma lição de Deus. Esse é o meu objetivo a fazer esse vídeo. E assim você se estimule a viver a vida extraordinária que Deus tem para você. Bom, nesse primeiro vídeo que eu quero dizer é um alerta para os pais e para os professores de escola bíblica e de todas as pessoas que lidam com crianças. As crianças não são a igreja do futuro, elas são a igreja do hoje. As crianças já são igreja. Se você não acredita, vai na Bíblia e veja Samuel, veja a história de Jeremias, e a mais surpreendente de todas, que é de João Batista, que enquanto estava no ventre da sua mãe, já estava anunciando o Messias. Então, se você é a favor do aborto, lê essa passagem e repense seus valores. E quando eu era criança, eu frequentava a Igreja Presbiteriana de Tureçu, uma igreja que foi muito importante na minha história, na minha infância. Talvez ela só não tenha sido mais importante que a ICNV da abolição, embora hoje eu estou na Igreja do Recreio, que é uma igreja que cada dia que passa eu amo mais. Mas eu acho que cada igreja que eu passei, ela teve um significado muito importante. E a Igreja Presbiteriana de Tureçu foi muito importante na minha infância. E outra coisa muito importante que acontecia eram as reuniões que aconteciam lá em casa. Eu lembro que toda semana, eu não lembro exatamente que dia da semana isso acontecia. Eu era muito novo nessa época, eu não tinha nem 10 anos de idade. Isso devia acontecer, eu acho que aconteceu dos meus 7, 8 anos até os meus 10 anos. Eu morava num apartamento ali por Piedade, Quintino. Eu não sei exatamente se ali é Piedade ou Quintino, enfim, é por aquela região ali na suburbana, hoje Dom Helder Câmara. E eu lembro que uma vez por semana eu saía chamando todos os amiguinhos do prédio e a gente tinha uma reunião lá em casa. A reunião era dirigida pela minha mãe e pelo um primo nosso, o Fábio, e eles iam nos ensinando as bases do Evangelho. E eu percebo que o meu chamado pastoral começou ali. O meu chamado evangelístico começou ali. Começou com o evangelismo, porque cada dia eu não podia ver uma criança nova no prédio, e olha que eu era bastante tímido nessa época, que eu chamava a criança para o culto. Eu não podia fazer uma nova amizade que eu já chamava ela para o culto. E de alguma forma já tentava falar de Jesus para ela. Isso foi algo que ardia muito no meu coração durante a infância. E também eu percebi que de alguma forma eu também me tornei meio que referência para essas crianças, porque várias me pediam conselhos. Eu costumo brincar que eu nem sabia o que era beijo na boca e eu já aconselhava as pessoas emocionalmente. E é óbvio que da forma que eu podia, o conhecimento limitado que eu tinha na época como criança, ali começou o meu chamado pastoral. Porque a minha mãe, o meu primo e os meus professores de escola bíblica investiram em mim, acreditaram em mim. Eu lembro com carinho de um presente que eu ganhei em uma IBF, em que nós batemos o recorde de visitantes na igreja. Eu acho que nós levamos cerca de 50 visitantes, ou algo do tipo. E na igreja na época não devia ter 20 crianças que frequentavam regularmente.
E nós levamos lá na EBF, foi muito legal. Eu lembro que minha mãe tinha que fazer várias viagens de ida e volta para poder levar todas as crianças. Alguns irmãos da igreja ajudaram ela nisso. E ela outro dia relatou de uma criança que ela encontrou, ou melhor, de um jovem, né, agora, jovem adulto que ela encontrou, que agradeceu a ela por esses cultos. A maioria dessas crianças eu perdi o contato, eu não sei como está a vida deles, mas eu lembro com carinho dessa época e eu sei o quanto me marcou e o quanto foi importante para mim. Se hoje eu estou me tornando um pastor, ou melhor, se hoje eu estou oficializando o meu chamado pastoral, já que eu creio que eu sou um pastor a minha vida inteira e eu já vivo esse chamado a minha vida inteira, e quando eu fiz essa análise da Betel eu percebi isso, é porque investiram em mim na infância. Então esse vídeo é um alerta para você, pais, em primeiro lugar, que a responsabilidade da evangelização do seu filho é sua, pai, mãe, não é da igreja. É muito importante deixar claro isso. A igreja normalmente só tem 2 horas por semana para evangelizar seu filho. Você tem todos os dias. Você pode alegar que trabalha, não importa. Você tem pelo menos umas 4, 5 horas por dia para evangelizar seu filho. Que seja 1 hora que você tenha com ele. Use esse tempo para apresentar Deus para ele. Apresentar Deus não apenas com palavras, mas principalmente com as suas atitudes e com o seu exemplo. Como na época minha mãe era uma evangelista, eu me tornei um evangelista nessa época. O exemplo é a força mais poderosa para você educar seu filho. Então faça isso. Mas também deixe um alerta para as igrejas. Invistam nas crianças. A mídia está aí investindo. O diabo investe nas crianças o tempo todo. E nós, como igreja, muitas vezes não valorizamos as crianças como nós deveríamos. Então se você é um pastor que está assistindo esse vídeo, se você é algum líder, se você é um professor de EBD, não importa, invista nas crianças. Se não existe um ministério de crianças na sua igreja, crie um. Se já existe, vai lá e apoie, porque esse é um ministério que todas as igrejas que eu conheci até hoje sempre precisam muito de professores. Porque muitos não querem ficar, porque os adultos estão preocupados apenas em assistir o culto, enquanto as crianças estão jogadas lá. E muitas vezes os professores que têm boas intenções estão sobrecarregados, porque não tem pessoas que querem abrir mão do seu culto para cultuar a Deus ensinando as crianças. Elas não são o futuro da igreja, elas já são igreja. E se nós não cuidarmos delas, o mundo vai cuidar e vai tirar elas de nós. Aproveite enquanto elas estão novas, enquanto elas têm um coração aberto para crer, para mostrar para elas o caminho. Porque se você mostrar para o seu filho o caminho que ele deve andar, quando ele for adulto, quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Então ensine a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não venha se desviar dele. E para que desde a infância dela, ela cumpra o chamado, como eu tenho cumprido o meu. Que nós assumamos essa responsabilidade de cuidar das nossas crianças, que não são o futuro da igreja, elas são a igreja. E cabe a nós adultos, os teoricamente maduros na fé, ensinarmos a elas o caminho que elas devem seguir. Que Deus nos abençoe e que tenha misericórdia das nossas crianças. Que Ele desperte em nós essa misericórdia e esse amor, para valorizarmos elas como Cristo as valoriza. Afinal, se nós não formos como crianças, nós não entraremos no reino dos céus. Não são só nós que temos coisas a ensinar a elas. Elas também têm muitas coisas a nos ensinar. Então que possamos dar a elas o verdadeiro valor que elas possuem para Deus. Que Deus te abençoe e que você ajude os seus filhos a viverem a vida extraordinária que Deus tem para eles. Fique na paz.